Então, como eu falei, eu vou continuar então essa parte de hipertrofia para a gente não perder o fio da meada por causa dos dias que se passaram, né? Essa parte eu já dei, eu terminei hiperplasia. Isso. Então, na hipertrofia, o que que acontece? No caso da hipertrofia, a gente não tem Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Então tá. Então, no caso da hipertrofia, o que que acontece com o tecido? Não sei se vocês lembram de algumas 2 semanas atrás, ou até mais, não sei. A gente tem na hiperplasia um tecido que facilmente se multiplica, naturalmente é da natureza dele se multiplicar. Ou ele se renova continuamente, como nas mucosas, na pele, tecido linfóide, ou ele se renova em caso de algum estímulo, como no caso do fígado, a medula óssea. Então, se tiver algum estímulo para a hiperplasia, que seria um aumento de demanda, um estímulo hormonal, né, ele acaba sendo fácil para esse tecido se multiplicar. Já outros tecidos, que são os perenes, né, ou permanentes, são aqueles tecidos que, na prática, não têm praticamente nenhuma capacidade regenerativa, né, como o sistema nervoso, muscular, né, principalmente o músculo cardíaco. O músculo liso tem algum, dá para ter um pouquinho de hiperplasia de músculo liso, sim, mas o cardíaco, né, e também o esquelético, eles têm mais dificuldade. Então, o que que tem que fazer? Crescer, né? Então, no caso, esses músculos, esses tecidos, eles vão aumentar o volume celular. Então, é o aumento do tamanho das células, né? A hipertrofia. E com certeza lá dentro das células, se está aumentando o volume, vai aumentar o número de organelas, né? De proteínas estruturais. Toda a célula cresce. E isso gera um aumento do seu trabalho, da sua função. E é o que se quer, né? Então, um estímulo hormonal pode ser a causa, né? Fatores de crescimento também e aumento da demanda, né? Então, a gente vê muito isso também em caso de aumento de demanda. A gente tem, por exemplo, um exemplo clássico da hipertrofia cardíaca, né? Mas também tem a hipertrofia do músculo esquelético que a gente busca nas academias, né? Fazendo algum esporte. E também tem uma hipertrofia que seria aquela mais normal, esperada, fisiológica, que não causa nenhum problema, igual existe na hiperplasia. A hipertrofia fisiológica a gente vê no útero, por exemplo, né? Quando a mulher está grávida, lembra que as mamas crescem por hiperplasia. O músculo liso, ele vai crescer também, principalmente por hipertrofia, né? Mas tem um pouquinho de hiperplasia também. Então, o músculo liso tem a capacidade de crescer, de aumentar o volume, né, das células, como a gente está vendo aqui. A gente vê que os núcleos estão mais separados, tá vendo? E tem muito mais citoplasma do que aqui, que eles estão amontoadinhos. Mas também tem alguma capacidade de multiplicar, então tem aumento de número celular um pouco menos pronunciado também. Pra gente ver o tamanho que fica, né, o útero. Então, tem que ter um aumento, olha só, aqui um útero normal, que é do tamanho de uma pera pequena, né? E aqui um útero gravídico, provavelmente de algum acidente ou um caso que teve que retirar o útero às pressas, né? A mulher grávida, alguma coisa assim. Então, no caso também de hiperplasia, hipertrofia fisiológica, a gente tem os fisiculturistas, os trabalhadores braçais, as pessoas que fazem trabalho muscular, né, intenso e que acabam tendo a hipertrofia dos músculos, né? Às vezes é simplesmente uma questão de trabalho, né? Uma pessoa que trabalha numa fazenda e tem que fazer trabalho que tenha força, cuidar de gado, né? Fazer muita coisa, carregar peso, sei lá, né? Então acaba tendo o crescimento muscular, às vezes sem ir para uma academia, sem fazer mais nada. Ou
na questão mesmo de quem trabalha para ter esses músculos, né? Que é o que a gente vê demais hoje em dia, né? Virou meio que uma obsessão, essa coisa da musculatura hipertrofiada, definida e tudo mais. Então, se você está fazendo o seu músculo trabalhar mais, esse estímulo mecânico acaba gerando na célula um estímulo que vai aumentar, né, a capacidade celular de trabalho. Para que esse músculo ele aumente a sua força, eu preciso de mais actina, eu preciso de mais miosina, então eu preciso de uma célula maior, com mais proteínas contráteis, com mais mitocôndrias para dar energia, enfim, a célula maior para trabalhar com mais força, né? Então, aumento de demanda. É claro, né, que a gente sabe que tem aumento hormonal também quando a pessoa faz uso de hormônios anabolizantes, né? E também tem hipertrofia patológica, né? Então, a hipertrofia patológica vai depender muito da localização, mas geralmente ela não é uma coisa muito legal pra gente. Por exemplo, olha aqui, a bexiga, lembra da hiperplasia da próstata? Que eu falei que os homens mais velhos, né? O envelhecimento para o homem já é natural, a próstata crescer um pouco porque ela fica exposta a hormônios por longos e longos e longos anos, né? Então, quanto mais velho o homem fica, maior é a próstata, mas nem todos, né? Uma minoria deles vai ter aquele quadro de hiperplasia prostática nodular que geralmente vai dar até uma certa sintomatologia. Quando essa minoria de homens tem essa sintomatologia, olha, a gente está vendo aqui, ó, esse aqui é até um pedaço da próstata que a gente está vendo, ela estaria aqui atrás, sabe? Ó. Aqui eu estou vendo a bexiga aberta e a próstata está embaixo da mucosa da bexiga aqui, mas ela está tão aumentada que eu estou vendo um pedaço dela saltando, né, para o lado aqui, para o meu lado, né? Em terceira dimensão, eu estou vendo aqui um pouco de uma saliência que a próstata provoca aqui. E aqui estaria a uretra. Então, olha só, a próstata, aqui também é a próstata, ó, tá vendo? Então, ela fica cheia de nódulos e aí acaba dificultando o extravasamento, né, a saída da urina, né? Então, o que, que a bexiga faz? A bexiga tem aquele músculo liso muito proeminente, né, naturalmente, que é o detrusor, e aí a gente tem aqui, olha, o músculo detrusor ficando extremamente forte, né? Olha, a bexiga geralmente tem uma espessura de, sei lá, um meio centímetro no máximo, né? E olha o tanto que ela tá hipertrofiada aqui, olha. Muito. Olha as traves de músculo liso aqui. E essas trabéculas que a gente está vendo aqui por dentro, ó, essa trabeculação é característica, são os feixes musculares que cresceram muito e a gente começa a enxergar eles. Igual quando a gente vê um músculo definido, assim, desses caras aqui, né? A gente tá vendo, ó, como se a gente estivesse vendo detalhes da musculatura, né? Então aqui a gente tá vendo isso também, o músculo liso aparecendo e fazendo saliências na mucosa, né? Eu tô vendo aqui a bexiga por dentro, é a mucosa vesical. Então, nesse caso, a bexiga teve que ficar hipertrofiada para fazer força para a urina sair, entenderam? A obstrução que a hiperplasia da próstata causa gera uma hipertrofia para tentar forçar a urina a sair, né? Então, inicialmente, a bexiga faz isso sozinha e fica meio inconsciente. A bexiga, por um tempo, ela se adapta. Então, o indivíduo não percebe, né? E a musculatura já está ali forte, hipertrofiada, para fazer com que a urina saia. Quando já não adianta mais isso, né? Porque tem um limite, né? Chega um ponto que isso não vai mais não vai mais servir, porque a hiperplasia está tão intensa, a obstrução está tão intensa, que essa musculatura não é suficiente mais. Aí o próprio indivíduo começa a fazer força. E aí que ele começa a perceber que para urinar ele precisa fazer força, né? A gente chama de disúria, né? Dificuldade para urinar. Então, aí começa a acumular a urina acumulada sempre é um meio de cultura para bactérias, aí começa a ter homens, né, coisa que o homem não costuma ter, que é justamente infecções de urina de repetição, né?
e que são sempre arriscadas, né, por um risco de pielonefrite, que é quando a infecção sobe, ascende para os rins. Então, tem várias complicações. A hipertrofia da bexiga em si não é um problema, né? Ela é uma reação, mas acaba que ela reflete uma dificuldade, né, de eliminar a urina. E isso não dá para ficar desse jeito. No paciente, vocês vão ver muito paciente chegando com bexigoma, né, que é aquela bexiga lotada de urina, com uma dor muito intensa, eles chegam quase que chorando para passar a sonda, né, e às vezes chega de madrugada, muito desesperados, que não conseguem nem dormir, de tanta dor, né, por acúmulo de urina, e a urina não sai. E aí, claro, tem que operar, né? Não dá para deixar a pessoa assim, não dá para ficar sondando, né? Porque a sondagem por si só, ficar fazendo sondagem eternamente vai sempre expor a infecção também. Então é bem complicado. Outra hipertrofia patológica, e essa é extremamente comum, é a hipertrofia cardíaca. Essa é um grande problema mesmo, né? A hipertrofia do miocárdio, ela tem várias causas, mas uma causa muito importante, né, seria justamente a hipertensão arterial sistêmica. Quando o indivíduo tem hipertensão arterial, significa que ele tem uma resistência para a saída. Deixa eu ver se eu tenho aqui a foto. Não. Então, deixa eu mostrar aqui para deixar gravadinho. Só para eu deixar claro como é que é essa questão da resistência. Então, uma foto normal, básica, só pra gente enxergar aqui, ó. Pode ser essa. Então, a gente tem aqui... Mas não tá muito boa, não. Ó. A gente tem aqui o sistema circulatório, né? Então, eu tenho o sistema... Ai, que saco. O sistêmico, né? A circulação sistêmica. Esquece essa propaganda aqui, né? A circulação sistêmica, acho que é mais fácil por aqui, ó. Isso aqui vai me fazer aumentar o tamanho ou não? Já sei o que vou fazer. Mais fácil. Não, não é aqui. Quando a gente imagina a circulação, a gente tem que pensar sempre na sistêmica e na pulmonar. A circulação sistêmica, ela tem uma pressão maior que a gente conhece, que deve ser até 120 por 80, né? Até. Então, essa palavra tem que ser bem enfatizada, até. As pessoas estão sempre assim na cabeça que 12 por 8 é normal, né? E 120 por 80 seria 12 por 8, né? Então, 12 por 8 é normal, aí quando tá 13 por 8, 14, só um pouquinho acima do normal. Na verdade, não é bem assim, né? É até 12 por 8. Então, os valores de 11 por 7, 10 por 7, que mulheres têm uma pressão assim mais baixinha, normal, normalíssimo, né? A pressão só seria baixa num certo momento ali, quando a pessoa está se sentindo mal, né? Quando ela está com sintomas de hipotensão. Mas ter uma pressão de 10 por 7 é normal se você faz as suas atividades do dia a dia tranquilamente com essa pressão, né? Aliás, é uma pressão desejada. Então, aqui a gente está vendo, ó, que tem a circulação sistêmica, essa grandona aqui, e a pulmonar, que já é com pressão mais baixinha, mais tranquila, né? Então, não tem tanta força, tanto é que o ventrículo direito, ele não é muito hipertrofiado, ele não tem uma parede muito grossa, né? Porque justamente não tem necessidade, ó, olha a parede do ventrículo direito, ó, ela é fina, porque a pressão no sistema pulmonar é baixa. Então não tem que fazer muita força. O que seria essa pressão baixa? É a resistência que os vasos do pulmão, no caso, fazem contra a ejeção do sangue.
Então, toda vez que o ventrículo direito bombeia o sangue para o pulmão, ele encontra uma resistência que é uma resistência bem mais baixa do que no sistema, na circulação sistêmica, né? Já o ventrículo esquerdo, ele precisa, né, de uma força maior para mandar sangue para os pés, para a cabeça, contra a gravidade, né? Então, essa resistência vascular periférica do sistema, do circulação sistêmica, é bem maior, que seria até 12/8, que seria o normal, né? Quando o indivíduo tem uma pressão mais elevada que isso, significa que aqui nas pequenas circulações, nos pequenos vasos aqui, né, eu tenho nas arteríolas, nas pequenas artérias, uma resistência maior, elas são mais fechadas, né? Então, quando a gente está querendo ejetar um líquido contra pequenos caninhos bem que estão mais fechados, a gente tem que fazer mais força, não é? Então, se eu tiver, por exemplo, com um chuveiro, né? Imagina que o chuveiro tá com os furinhos mais fechados. Eu tenho que abrir mais a torneira para ver se tenho mais força para a água sair. Então, tem que fazer mais força com o líquido para poder ultrapassar aqueles orifícios entupidinhos do chuveiro. Enquanto que o chuveiro normal, basta abrir um pouquinho, que não tem muita resistência, a água cai com facilidade. Todo mundo conhece um chuveiro aí com coisinhas entupidas, né? É muito desagradável. Então, a hipertrofia é mais ou menos isso. A hipertensão é mais ou menos isso, né? A gente tem os vasinhos mais fechados, né? As artérias as pequenas e as arteríolas mais resistentes à passagem do sangue. Quanto maior a pressão, maior essa resistência. E o que o coração tem que fazer para compensar a hipertrofia? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o tamanho que seria o normal nesse esqueminha, e aqui a parede extremamente hipertrofiada de um indivíduo que pode ser um hipertenso, mas também pode ser um indivíduo também que tenha uma estenose da aorta, né? Que por uma válvula bicúspide, tem gente que nasce com a válvula aórtica bicúspide, ou seja, só tem duas cúspides e aí isso gera uma calcificação e aí calcifica, em vez de ficar uma válvula comum, ela fica dura e faz uma fenda rígida. Então o sangue passa por uma fenda que fica sempre fechada e rígida. Aí o coração tem que fazer mais força para o sangue ir para passar pela aorta e ir para o corpo. Tem qualquer obstrução à saída, né, do ventrículo esquerdo vai causar hipertrofia. Mas a hipertensão arterial sistêmica é um clássico. E eu gosto muito de enfatizar ela porque a maioria dos pacientes, eles não dão bola, porque a hipertensão arterial ela não dá sintoma, enquanto ela já não está assim, numa fase muito crônica e com sequelas. Então, como ela é assintomática, os indivíduos não dão a menor atenção. Não sinto nada, para que eu vou tomar remédio? Né? Principalmente homem é extremamente resistente, né? Então, eles não querem de jeito nenhum tomar remédio, fala que tomar remédio à toa, e quando vê, ó, se você não regula a sua pressão, o coração vai ficando assim. Enquanto o coração está fazendo isso aqui, e ainda é silencioso, por quê? O coração está adaptado, né? Então, isso é uma adaptação, como o próprio nome da aula diz. Então, para conseguir vencer a resistência da pressão elevada, eu vou aumentando o meu músculo. E isso não é perceptível, não dá sintoma nenhum, né? Então, ficam anos e anos assim. Só que a hipertrofia cardíaca, ela é fadada ao fracasso. Aqui, ó. Quando a gente tem a hipertrofia do miocárdio, a gente acaba fazendo o quê? Indução de genes do período embrionário, tá? Eles vão acordar, eles estavam dormentes, genes assim que só estiveram ativos durante a formação do coração, ali no período embrionário mesmo. E aí eu vou acordar esses genes porque eu estou precisando, né, aumentar o volume dessas células. Eu vou aumentar, sim, o desempenho mecânico dessa forma, né? Vou aumentar a síntese de proteínas contráteis, de fatores de crescimento que a própria célula faz em feedback positivo para fazer ela mesma crescer. Só que todas essas vias que são acordadas aqui,
elas, elas têm um tempo limite. Elas chegam num momento que elas vão levar a célula a um desgaste tão grande que ela vai começar a sofrer morte celular. Então, vai começar a ter perda celular, morte, né? Então, olha, se persistir o estímulo, ela está destinada ao fracasso, porque eu sempre vou ter um processo de desgaste. Quando eu chego no final, depois de anos e anos e anos de hipertrofia, eu vou ter lise das miofibrilas contráteis, eu vou ter morte celular, e aí eu vou ter a temida insuficiência cardíaca. Ou seja, o seu coração, em vez de estar mais forte, ele vai estar o quê? Insuficiente. Ele não vai conseguir bombear o sangue. E aí eu vou precisar de medicamentos que vão tentar minimizar os efeitos da insuficiência cardíaca. E numa fase assim de insuficiência cardíaca máxima, né? Só com transplante cardíaco para a gente conseguir resolver, né? E a pessoa com insuficiência cardíaca sofre muito, né? Porque aí já é o contrário, eu tenho um coração fraco que não consegue mandar sangue aqui, ó, para a parte superior, para a parte inferior. Então, é um indivíduo que vive cansado, porque os pulmões, né? Ó, imagina um coração que está sempre ali fraco, cheio de sangue, porque o coração está cheio de sangue para ser bombeado, mas não dá para bombear tudo, porque está fraco o coração. Então sempre resta um pouco de sangue aqui. Quando o sangue arterializado tenta voltar para o coração, ó, ele encontra um coração repleto de sangue, volumoso em sangue, porque é um coração fraco. Então começa a acumular sangue no pulmão. Quando acumula sangue, geralmente extravasa líquido dos vasos para dentro dos alvéolos e o indivíduo fica sempre cansado, porque tem líquido dentro dos alvéolos, né? A falta de ar constante, se não tratar esse indivíduo. Aí tem da diurético, cardiotônico, enfim. É um indivíduo que vai depender de medicações para o resto da vida, vai ter limitações para fazer exercícios físicos. Às vezes o cara ele tem medo de tomar, tem essa lenda, né, que todo remédio de pressão vai dar impotência. O que dá impotência é insuficiência cardíaca, né? O cara com insuficiência cardíaca não consegue fazer nada, né? Então, olha só, imagina uma hipertrofia desse grau aqui. O que sobrou, né? Isso aqui a gente chama de hipertrofia concêntrica. Tem umas hipertrofias que são para fora, as excêntricas, né? Mas essa aqui é concêntrica, ou seja, o músculo tende a crescer para dentro. Então, eu vou ter uma diminuição da cavidade, né, ventricular, da câmara ventricular. Olha o tantinho de sangue que cabe na diástole. Então, além de estar mais fraco o coração, já numa fase de insuficiência, mesmo estando com um músculo muito hipertrofiado assim, quando chegou naquela fase que eu falei que é de desgaste, morte celular, perda de miofibrilas, não adianta ter toda essa hipertrofia, ela não é suficiente, porque eu já comecei a não ter funcionamento adequado. Então, além de estar fraco, quando eu tenho a diástole, o relaxamento do ventrículo, não cabe nada de sangue aqui dentro, ó. Não cabe nada. Então, aí eu também tenho uma dificuldade de enchimento. Então, a situação é bem crítica. Para piorar, né, a gente lembra que as coronárias que irrigam o coração, elas partem da aorta, né? Então, se eu estou com dificuldade de mandar sangue para a aorta, também estou com dificuldade de mandar sangue para as coronárias. Além disso, eu tenho um músculo imenso, muito mais hipertrofiado, então ele precisa de mais energia e mais oxigênio, só que está chegando menos sangue. Então, é um músculo que exige mais oxigênio associado a uma oxigenação menor. É um coração, então, que tem muito mais chances de ter o quê? Quando eu tenho hipóxia, eu vou ter o quê? Infarto com mais facilidade, né? Então, sempre orientem os pacientes teimosos que a hipertensão arterial, ela não dá sintoma, ela não vai fazer sentir nada agora, nem daqui 10 anos, mas depois de uns 20 anos, 15, 20 anos, sim, vai ter um monte de sequela se a pessoa não cuidar, né? Não é só isso aqui, aterosclerose,
infarto, AVC, tromboses, né? Por conta de obstruções de placas em outras regiões também. Então, é bem complicado, ok? Alguém tem alguma dúvida nessa parte de hipertrofia? Não, professor. Então, ó, se tem algum parente teimoso em casa, chama atenção, mostra esse coração para eles aí. Então, olha, os miócitos, né? Os miocardiócitos normais e os hipertrofiados. Isso aqui é uma foto meio exagerada, tá? Porque é um caso de hipertrofia idiopática, né? Não hipertrofia que acontece ali, uma doença mais rara. Mas seria parecido com isso num grau um pouco menor. Então, a gente vê aqui, ó, que tem um tamanho, olha, dessa fibra, desse miocardiócito aqui, tá muito maior em extensão, mas dá para ver principalmente, ó, a espessura. Espessura muito grande comparada com esse aqui, né? A atrofia já seria, né, a gente vai usar o conceito do Robbins, então a atrofia seria uma redução do volume, né, e também um pouco do número, né? Então o Robbins ele junta hipotrofia com hipoplasia, porque geralmente acontecem as duas juntas. A causa geralmente é a mesma e diferente da hipertrofia e da hiperplasia que depende do tipo de tecido, se é perene, se é permanente, se é renovável. Na atrofia é muito fácil para todos os tecidos nossos, é muito fácil reduzir de volume, né? Então é uma tendência natural das nossas células reduzir o seu volume e às vezes até o seu número. Geralmente o volume reduz primeiro, né? A tendência do corpo é preservar as células, então primeiro ele diminui o volume celular. Se continuar havendo esse processo que está gerando atrofia, aí vai começar a perder célula também, o número vai reduzir também. E não esquecendo, né, gente, tudo isso que eu estou falando sempre o conceito é de que as adaptações são reversíveis. Isso aqui é reversível, mas tem um porém, tá? A reversibilidade tem limite. Não posso deixar chegar num ponto desse, certo? Então, se o cara ele passou 5 anos sem tratar a hipertensão dele, tem um grau de hipertrofia leve e agora ele trata, ele vai recuperar o volume de antes, provavelmente. Igual na academia, a gente vai, fica forte, passa 6 meses sem ir, perde toda aquela hipertrofia, né? Que a gente conseguiu. Agora, chegar nesse ponto aqui já fica mais difícil, tá? Porque mesmo que reduza o volume, né? Digamos que esse cara não tivesse morrido, né? E aí a pressão, é lógico, quando chega na insuficiência, aí a pressão cai, né? Porque na insuficiência cardíaca, a pressão, em vez de ser alta, ela vai cair. Então, eu posso até reduzir esse volume, só que não adianta mais, né? Que aí eu já tenho aquelas sequelas de perda de miofibrila, de perda celular, aí já não adianta. Então, sim, as adaptações são reversíveis, mas você não pode chegar no seu limite, tá? Então, vamos ver a atrofia. E a atrofia, ela também tem as questões fisiológicas e as questões patológicas, tá? Na embriogênese, é tranquilo a gente imaginar que a atrofia é um processo natural. Quando a gente estuda embriologia, a gente vê que tem justamente várias células que vão surgindo, se multiplicando, criando estruturas que às vezes vão deixar de existir. Por exemplo, notocorda, no girino, né? Até a cauda do girino e depois ela já não existe mais. Então, as estruturas que desaparecem, né, durante o processo de embriogênese, que vai esculpindo, né, o ser ali que está se formando, esse é um processo que tem tanto a multiplicação celular quanto a atrofia para gerar as estruturas que a gente quer. Né? Então, a gente tem a notocorda que desaparece, a gente tem o ducto tireoglosso que desaparece, no girino tem a caudinha, tem as membraninhas entre os dedos do embrião, né, que desaparecem. Então, é normal na embriogênese eu ter atrofia. No útero pós-parto também, né, o útero estava grandão e agora eu tenho um útero menor. Então, quando você tem também uma diminuição daquela fase de
como que eu posso dizer? Eu tive uma fase da gravidez com uma inundação de hormônios, né? Então a mama cresceu, o útero cresceu, aí os hormônios caíram e aí a mama, depois do aleitamento, de que desmama a criança também, né? Vai voltar ao tamanho normal e o útero, depois do parto, vai voltar ao tamanho normal, né? Então, no caso do útero, a célula que cresceu de volume vai reduzir e voltar ao tamanho normal e algumas células que possam ter aumentado de número, se eu tiver um aumento de número, pode ser que aconteça a redução desse número. Agora pensa, como é que eu reduzo o número de células? Só tem um jeito, apoptose, né? Com morte celular. Então, na atrofia fisiológica é tranquilo. Agora, e na atrofia patológica? Bom, na patológica eu tenho alguma coisa faltando, né? Então, se eu tenho uma situação que aquela célula estava acostumada com determinada quantidade de oxigênio, de nutrientes, de hormônios, de trabalho, né? E de repente eu já não tenho mais, eu vou ter que adaptar essa nova realidade. É como uma grande fábrica, né, que tinha, sei lá, 10 máquinas trabalhando o tempo todo, e aí de repente está faltando matéria-prima, e aí eu vou ter que reduzir para 5 máquinas, porque eu não tenho matéria-prima suficiente nesse momento. Então, vou reduzir, vou deixar só 5 máquinas funcionando, a indústria vai diminuir, né? A empresa, a fábrica vai reduzir o seu tamanho funcional, digamos assim, para que se adapte a essa nova realidade. E como eu posso voltar a ter matéria-prima, na fábrica também posso ter um retorno da situação normal aqui. Então, a atrofia também é reversível se eu tirar a causa da atrofia, né? Então, eu tenho geralmente uma redução no volume celular, e se aí a causa não for retirada, né? Se não for sanada, aí eu também vou ter perda de células, né? Então, geralmente por apoptose. Inicialmente, volume, depois apoptose. Então, como que a gente vai ter atrofia? Eu tenho geralmente várias maneiras de diminuir o volume celular. Eu tenho então uma célula de um tamanho X, que é o tamanho normal, e eu vou ter que começar a degradar as proteínas, porque eu tenho, por exemplo, uma estrutura muito grande, então eu tenho que reduzir a própria estrutura celular. Uma das maneiras é através de uma via chamada ubiquitina proteossomo, né, em que eu tenho justamente a marcação de algumas proteínas com a ubiquitina, e a partir daí eu vou ter a degradação dessas proteínas em aminoácidos, tá? Eu posso também, lógico, reduzir a síntese. Se eu já estou numa fase que eu estou até degradando proteína, claro que eu não vou sintetizar mais, principalmente as estruturais. Então, eu vou diminuir a síntese. Vou fazer autofagia, ou seja, vou aumentar a autofagia celular, que é aquela autodigestão celular que acontece o tempo todo nas células, em maior ou menor grau, né? Para reciclar estruturas que estão ali dentro, né? Então, eu vou aumentar essa autofagia para destruir mais estruturas. E, por fim, a apoptose, quando eu já estou na fase em que eu vou ter que reduzir até mesmo o número de células. Atrofia é reversível? Sim, né? Mas tem limites, como eu falei, né? Então, por exemplo, você vai pegar um indivíduo que sofreu uma AVC, né? No caso, é uma atrofia cerebral. E muitas vezes, né? Na verdade, não é só uma atrofia. Tem a necrose com a perda da região ali, e às vezes uma atrofia que acompanha. Vamos falar melhor. É difícil esse tipo de exemplo no sistema nervoso central, porque geralmente as doenças do sistema nervoso central não geram atrofia sozinha, né? A não ser que seja a senil vascular, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, uma criança que teve hipóxia no nascimento, né, no parto, além de ter a perda ali, né, de vários neurônios, eu geralmente quando vejo uma tomografia eu vejo os ventrículos muito grandes, né,
Então, aqueles ventrículos cheios de líquido, que na verdade é o líquor, né, eles denotam que também há atrofia. E quando o indivíduo tem, na fase de bebezinho ainda, como é que chama aquela? Me fugiu o nome. Quando tem muito líquor, hipertensão intracraniana, né? Quando eu tenho algum motivo que faz com que o líquor não seja escoado ou não, aquele tem alguma obstrução, e aí eu começo a acumular líquor em algumas regiões do cérebro. A pressão que esse líquor faz gera atrofia. Como é que eu vou ter se demorar a fazer alguma coisa, né? Se eu não intervir, se eu não colocar uma válvula para aliviar essa pressão, eu vou ter sequela. E aí eu não posso falar para vocês que isso aí vai recuperar, né? Porque muitas vezes parte dessa atrofia é por perda neuronal. Então, é como eu falei, a atrofia ela tem como você resolver, mas alguns casos, alguns tecidos que são muito difíceis de renovação e se houve perda celular, aí é complicado, né? Não dá para falar em reversão completa do quadro. Então, um exemplo clássico, né, de atrofia patológica seria o desuso. No caso do desuso, a gente tem simplesmente uma fase, né? Vamos pensar numa criança que engessou o braço, né? Quem já quebrou um braço, uma perna, sabe que quando você engessa, você vai ter ali umas 8 semanas, talvez um pouco mais, em que você vai ficar imobilizado. Quando você tira o gesso, você vai comparar os dois membros e ver que aquele membro que ficou engessado está mais fino. Porque o músculo esquelético, ele depende muito também do estímulo do movimento. Por isso, a importância do trabalho da fisioterapia, né, em pacientes que estão ali imobilizados por um tempo que vai ser às vezes temporário, às vezes até o fim da vida desse indivíduo. Então, tem que ter mobilização, tem que ter movimentação, porque a movimentação em si, ela gera estímulo para o trofismo muscular. Então, o paciente está na UTI já tem 1 mês, 2 meses. Se ele ficar sem estímulo, sem um tratamento fisioterapêutico, essa perda, né, muscular vai ser intensa, muito, muito intensa. Então, aqui seria temporário, aqui já é mais complicado, né? Na denervação, como é que você vai retirar a denervação? Ainda não tem muito o que fazer. Então, a gente tem já uma sequela permanente. Então, aqui um exemplo, né? Um indivíduo que cai de uma certa altura e estira o plexo braquial, tá vendo? Ó? Esse estiramento pode lesar o plexo braquial e aí eu não tenho mais o estímulo já dos nervos, no caso, né? Já não é o movimento. Aqui eu já perdi a conexão com o sistema nervoso, então eu não vou ter mais como estimular esse membro. A fisioterapia ajuda muito, claro, mas acaba ficando com uma sequela permanente. Aqui, essa menininha é uma menininha muito bonitinha, que ficou famosa há alguns anos. E olha, observe como ela, enquanto ela conversa, ela mexe só um bracinho, né? Então ela teve esse problema aqui, ó, na distócia de ombro, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas questões de parto, né? O parto tem que ser com pessoas experientes e realmente essa coisa, às vezes, dependendo o parto em casa, uma coisa meio sem muito acompanhamento, é muito perigoso. E às vezes uma distócia de ombro, que é um ombro que fica preso assim, né? Gera a necessidade de uma certa força, e aí eu dependo muito da experiência do indivíduo. Tem manobras, né, para retirar o ombro da maneira certa. E se for uma pessoa inexperiente, pode ser até mesmo um médico que está iniciando, né, a sua formação nessa questão de obstetrícia. Então, se for inexperiente, a pessoa pode exagerar na força, distender demais aqui, né? Ou tem situações que, infelizmente,
ou você tira o bebê do jeito que der, né? Então, acaba tendo lesão de plexo braquial. Foi o que aconteceu com ela. E esse bracinho dela, ele não é muito atrofiado, aqui não dá pra ver direito. E ela já fez várias cirurgias. Eu não me pergunto o que essa cirurgia faz, não, porque não faço a menor ideia o que dá pra fazer, né? Já que é alguma coisa muito... Talvez uma descompressão, eu não sei o que eles fazem. Só sei que ela tem uma movimentação leve com esse braço. Ela não ficou totalmente sequelada, não. As cirurgias resolveram uma parte, né, do problema. Tem a questão da polio, né? Então, que também gerava perda de neurônios. E a vacina acabou, graças a Deus, resolvendo por um bom tempo. Era da minha geração isso aqui, né? Eu lembro de vacinar sempre nas campanhas para polio. E tem muita gente, principalmente mais velha, um pouco mais velhas que eu, né, que a gente vê que às vezes tem a sequela de pólio. Um outro tipo de atrofia que a gente vê patológica seria por redução de oxigênio, né, de suprimento sanguíneo. Então a gente sempre imagina o seguinte: olha, eu tenho a redução do suprimento sanguíneo e aí eu vou ter uma certa. Será que eu vou ter necrose? Bom, pode ter, né? Então, se eu retirar o suprimento sanguíneo de uma vez, eu vou necrosar aquele tecido. Mas e se eu retirar o suprimento sanguíneo aos poucos? Como? Olha esses dois rins aqui, tá? As artérias renais estão aqui e aí eu tenho o quê? Uma obstrução parcial que vai só aumentando com o passar dos anos, como, por exemplo, uma placa de aterosclerose, né? A artéria deve ser essa aqui, né? Então, uma placa de aterosclerose que tá a gente tem a placa de aterosclerose que ela começa pequena, aí ela vai crescendo e vai obstruindo o lume da artéria renal. O que vai acontecer com esse rim? Isso vai levar anos, às vezes décadas, né? Que esse rim vai se adaptando, ele vai acostumando com essa menor oxigenação, com essa menor quantidade de sangue. Então ele vai adaptando até ficar menorzinho. Isso aqui é reversível? Pelo menos parcialmente é. Digamos que eu consiga resolver esse problema. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia para desobstruir isso aqui, né? Geralmente deixa a pessoa desse jeito, porque tem outro rim aqui. Porém, digamos que a gente fosse um procedimento que fosse usual. A gente chegava aqui, arrumava essa questão e voltaria a ter um suprimento normal aqui. Bom, o que morreu, né, se houve perda de corpúsculos renais, glomérulos, isso aí já não tem como resolver. Mas os túbulos renais, eles se renovam tranquilamente. Então, eu poderia ter, sim, parcialmente renovada a função e o tamanho desse rim. Ele não perdeu a função, ele diminuiu a função dele, né? Então, isso aqui é uma atrofia por hipóxia, ou isquemia, melhor dizendo, isquemia crônica, tá? Se eu tivesse uma obstrução abrupta por uma trombose, aí sim eu teria necrose, porque aí seria abrupto, intenso e total, né? Um outro exemplo, ó, atrofia senil, né? Atrofia do envelhecimento da gente. Então, aqui é um cérebro normal e um atrófico. O que vocês observam, ó, de diferente? Observa aqui, ó, que os sulcos estão mais alargados. Olha, compara os sulcos aqui com esses sulcos aqui. Então, a gente sempre procura atrofia no cérebro, né, nas necrópsias, assim, através de observação do sulco. Porque se o sulco está alargado, é porque os giros diminuíram de tamanho. Quando os giros atrofiam, olha o tamanhozinho desse, olha o tanque tá fininho, né? Então, olha os giros normais. Então, quando os giros diminuem de tamanho, ressaltam os sulcos. E é mais fácil enxergar os sulcos ressaltados do que os giros diminuídos. Então, toda vez que os sulcos aumentam, né, denota diminuição dos giros, ou seja, do parênquima, e eu tenho atrofia mesmo da senilidade. Na verdade, no caso da senilidade, tem tanto pela idade, que eu vou tendo perda de neurônios mesmo, quanto o fato de que quanto mais velhos ficamos, mais aterosclerose a gente acumula. Ou seja, aquelas obstruções nas artérias. E aí
reduz o fluxo de sangue e acaba fazendo igual ao rim, né? Acaba tendo que diminuir o volume porque tem menos sangue. Não necessariamente, ó, se eu tiver um homem de 95 anos, não sei se vocês não devem lembrar, eu sempre uso ele como exemplo, um ator maravilhoso que tinha, chamado Paulo Altran, extremamente lúcido, inteligente, e eu nem sei até que idade que ele chegou, mas sabe quando a pessoa é idosa, e né, com certeza se você olhar o cérebro vai estar assim, porém não tem nada, né, de alteração. Então, não necessariamente uma atrofia evidente assim significa demência, tá? Todo mundo que chegar aos 85, 90 anos vai estar com o cérebro assim. Mas se você mantém, né, se não houver nenhum problema estrutural, um Alzheimer, uma outra causa de demência, e se a pessoa costuma se estimular bastante, né, estudando, enfim, colocando a cabeça para trabalhar, isso mantém a pessoa ativa. Então, uma das maiores prevenções para a demência, justamente, principalmente Alzheimer, né, é manter o cérebro ativo, né. Desnutrição é meio óbvio, né? Então, se a célula, assim como a célula precisa de oxigênio, ela precisa de nutrientes. E se falta calorias, se falta proteínas, eu tenho justamente o que? A nítida falta evidente, olha. Sem proteína, como é que eu vou ter músculo? Aliás, a proteína do músculo, ela é quebrada para fornecer calorias para esse indivíduozinho petitico aqui, tadinho. Então, ele está aqui com uma desnutrição que a gente chama de marasmática, né? Que é quando eu tenho uma deficiência proteica e calórica. Então, falta tudo. Falta proteína e falta caloria. Não tem nada para comer, praticamente, né? Porque tem aquelas crianças desnutridas que ainda comem um pão, um macarrão, né? Um mingau de fubá com água, né? Sem proteína nenhuma, mas tem ali a caloria. Então, estão desnutridas, estão mal, mas dá uma disfarçada, né? Agora, essas aqui, assim, é muito evidente, né? A privação que essa criança sofreu, né? Então, desnutrição. Outro tipo de atrofia patológica seria pressão. Então, se eu faço pressão, muita pressão, eu vou ter o tecido, olha aqui, ó, tem um tumor benigno. Esse tumor é benigno, tá? Ele se chama meningioma, mas ele foi crescendo ao longo de décadas, ele cresce muito devagar. E à medida que ele foi crescendo, décadas talvez seja um exagero, mas muitos anos, né? Mais de uma década talvez, não sei. Ele foi crescendo tão devagar que o cérebro foi se adaptando e dando lugar para ele. Claro que ele devia estar todo aqui depois que tirou do crânio, né? Ele meio que saltou para cá, mas ele estava todo contido, bonitinho, provavelmente aqui assim, né? Espremido aqui dentro da calota craniana, dentro desse orifício aqui. E eu não sei, pode ter sido a causa da morte? Sim, porque esse tumor benigno, se ele for inoperável, chega num ponto que ele vai comprimir estruturas importantes. Porém, pode ser um achado, né? Já aconteceu de eu achar não tão grande, mas a necrópsia por outro motivo, infarto, qualquer outra coisa, e o indivíduo tem um meningioma desse crescendo lentamente lá. O que eu quero mostrar é que quando você pressiona um tecido, né, especialmente quando você pressiona por muito tempo, você está obstruindo pequenos vasinhos. Então, você está causando isquemia nessa região aqui, ó. Quando você aperta seu braço assim, ó, se você fizer força, ele fica bem pálido, né? Se você imagina um torniquete no seu braço, aquela região distal, né, que não está recebendo tanto sangue, vai ficar meio pálida. Então, não uma obstrução completa, mas eu vou ter o que? Pequenos vasinhos sendo comprimidos aqui. E aí eu vou ter redução na chegada de sangue. Isso vai gerar a atrofia. Essa aqui é um exemplo meio bobo, porque não é tão evidente igual esse aqui, mas olha, esse pólipo que está crescendo aqui dentro também é benigno. Só que tá vendo, a espessura daqui é diferente da espessura que é um útero, né? Então aqui a espessura do miométrio aqui é uma e aqui ela é bem mais fininha. É bem mais delicado de perceber, mas dá pra ver que
eu tenho uma certa pressão sendo exercida aqui. De novo, o meningioma, né? Formou um buraco aqui onde ele ficou contido. Como eu falei, não dá para saber se isso foi um achado ou se foi a causa da morte, né? Como é um tumor benigno, ele não vai matar como um câncer, né? Ele é benigno, mas ele pode ser inoperável e gerar o óbito com o passar de muitos e muitos anos. Ou ele pode ser um achado numa necrópsia por outra causa. Aqui de novo, só para ver aqui, ó, que tá mais espremidinho, talvez porque tá comprimindo mais essa região do que as outras. Aqui, olha só, tumores de ovário, né, aqui esses ovários estão até um pouquinho meio grandes, né, mas o normal é até ser um pouquinho menor que isso, tipo esse tamanho aqui. E aqui tem tumores benignos que vão enchendo esse ovário de líquido ou de muco, né, que se for um cistodenoma, seroso ou mucinoso, e aí ele fica enorme. Olha a régua aqui, ó, deve ser uma régua de 30 centímetros, né? Então fica grandão. E quando você tira o material que tá dentro, você vê que vira uma película. O ovário, que antes era sólido, né? Duro, parecia uma amêndoa assim, ele virou só essa capazinha fina, né? Esse aqui tem uma espessura que é no máximo 2 milímetros e fica parecendo uma bexiga que esvaziou, né? Então, isso aqui mostra que esse material que foi crescendo dentro do ovário comprimiu tanto que gerou essa atrofia intensa do próprio ovário, né? Então, quando você vai fazer uma lâmina de microscopia, às vezes você vê um resto de ovário nessas regiões mais espessas, assim, mas o resto é praticamente só uma capinha. Aqui, ó, mostrando de novo leiomiomas, que são tumores benignos de útero, isso aqui é leiomioma, né? Por que eu tô mostrando? Esse aqui não deu tanta atrofia. Agora esse sim, ó, tá vendo? Olha o tanto que o miométrio ficou fino aqui, né? Porque foi crescendo esse tumor, ele é benigno, é o mioma que o pessoal chama, né? Ele é benigno, ele vai crescendo, ele comprime um pouco do miométrio e ele vai ficando fininho. Não dá sequela, né? O leiomioma, ele geralmente, para você retirar esse útero, é porque ele tá causando sangramento, ou às vezes compressão de reto, tá gerando obstipação intestinal, mas geralmente essa atrofia não é um problema, é só um jeito de ilustrar aqui. Outra situação, obstrução do ureter. Pode ser por um tumor, por um cálculo é mais difícil, né? Só se for um cálculo muito grande que não chegou a atravessar que ficou impactado na pelve, né? Que não chegou a atravessar o ureter, porque o ureter, quando o cálculo é pequeno e tenta atravessar, gera cólica, né? E acaba dando sintoma e o indivíduo vai ser diagnosticado. Mas um tumor ou um cálculo grande na pelve que impeça, né, o escoamento da urina, ou mesmo a estenose da junção urétero-pélvica, que são quando algumas pessoas nascem, né, com a obstrução aqui, uma estenose mesmo, que é um estreitamento do ureter bem no comecinho, eu vou ter um impedimento da saída da urina. E o que vai acontecer, gente? Olha, olha a situação. Um simples impedimento da saída da urina gera uma pressão que essa urina faz retrógrada, né? Porque eu continuo produzindo urina e ela não sai. Então, essa urina vai sendo produzida e comprimindo o parênquima renal todinho. Eu vou destruir o rim. Isso aqui não tem como reverter. Porque aqui a atrofia foi muito intensa, com perda mesmo de corpúsculos renais. Não tem como resolver isso aqui. Esse rim tem que ser retirado. Então, isso aqui é um rim perdido, né? E às vezes uma coisa não diagnosticada em pediatria, né? Que é uma estenose dessas. Por exemplo, se você nasce de um lado só com isso, como é que vai descobrir? Quando descobrir já é tarde. Um jeito de descobrir é porque geralmente tem infecções de repetição. Então, principalmente em menino, menino não tem infecção de urina quando é criancinha, bebezinho, menino. Então, é mais fácil perceber nos meninos, porque acende uma luzinha. As meninas costumam ter mais, né? Mas
não pielonefrite. Então, se ele tiver uma infecção renal mesmo, provavelmente vai fazer um ultrassom. E quando fizer, vai fazer o diagnóstico, às vezes consegue pegar numa fase mais precoce e ainda salvar um pouco desse parênquima, fazer uma cirurgia corretiva, né? Isso aqui são exemplos meio bizarros, né? Aqui na China, antigamente, tinha o hábito de, bem antigamente, mas ainda é uma senhora que passou por essa fase, ó, de, como que é a palavra? Enfaixar, né? Os pezinhos, quando as criancinhas tinham uns 3, 4 anos de idade, começava a enfaixar desse jeito aqui, para que os pés sempre coubessem em pequenos sapatinhos. Isso era, esteticamente, era bonito, né? Sei lá, elas conseguiam melhores casamentos tendo os pés bem pequenos, assim. É meio estranho, para mim lembra uma tortura, né? Fazer isso com uma criança. Mas aí isso aqui também não tem como resolver, né? Olha, já causou uma deformidade intensa e não tem muito o que resolver, mas a compressão extrema gerando com certeza atrofia muscular, né? Provavelmente um impedimento para crescimento ósseo também. Isso aqui tem um certo alongamento, né? Vocês já devem ter ouvido falar, não sei onde é nas Filipinas, isso aqui eu não sei. Só sei que é cultural, né? E é bonito, considerado um status, uma beleza, né? A mulher que usa vários anéis assim no pescoço. Mas se você imaginar que isso aqui não só está alongando o pescoço, mas está limitando também um pouco o movimento, né? E isso aqui provavelmente gera atrofia, né? Por limitação de movimento. Então, eu não sei como é que é, se elas tiram isso para dormir, alguém sabe me falar? Mas não deve ser um pescoço muito firme ou muito forte. Claro que é lenda quando eles falam que se tirar esse anel, a cabeça cai e elas morrem, né? Também, né? Não chega a tanto. Mas, provavelmente, essa imobilização e essa dificuldade aqui, né, para mobilizar esse pescoço, provavelmente gera uma certa fraqueza. Tem umas coisas que a gente. Isso aqui eu acho até interessante, mas isso aqui eu acho meio cruel, sabe? Atrofia patológica também por perda de estimulação hormonal, é óbvio, né? Olha só, um útero de uma mulher fértil e um útero de uma senhorinha. É quase que um útero de uma criança, tá vendo? É um útero bem pequenininho mesmo. Então, a menopausa ela vai reduzir todos os tecidos que são dependentes de hormônio, né? Do estrógeno, principalmente. Então, eu vou ter, olha só, muito mais estroma do que glândula, quase não tem glândula. Lembra da hiperplasia do útero, que ficava cheio de glândula aqui? Agora aqui tem mais estroma do que glândula propriamente dita. E as poucas glândulas que a gente vê estão aqui, né, meio espalhadinhas. E a gente não consegue observar direitinho uma grande função aqui nesse endométrio. Esse aqui é o endométrio, né? Hum, pode... Por que que você vê a função hum? Por que que essa não seria É, fisiológica, assim, tem essa, natural? tem essa, eu acho estranho também. Tem livro que considera fisiológico, tem livro que considera patológico. No meu entendimento, é fisiológica também, porque é natural, né? Mas tem livro que coloca como atrofia patológica. Eu não lembro qual livro que traz ela como patológica, eu tenho que olhar. Mas realmente para mim, no meu entendimento, eu entendo como algo natural, né? Então seria fisiológico. Toda vez eu tenho essa dúvida também. Mas se vocês colocarem como fisiológica, assim, eu não consideraria errado não, porque tem essa divergência mesmo, tá? Inclusive, é parecido com a questão da gravidez, né? Pode falar. Alguém Não fala. ser patológico, porque você não segue mais gerando. Então, Eu por acho que infertilidade, talvez, eu então acho é que, patológico. acho que talvez seja porque às vezes geram questões clínicas, né?
a menopausa em si vai gerar aqueles fogachos, vai gerar a atrofia da vagina, que vai gerar muita dificuldade de dispareunia, dor para atividade sexual, né? Vai gerar, às vezes, atrofia da uretra, predispõe a infecções de urina também. Então, sim, gera problemas, é motivo para se procurar, né, com frequência um ginecologista. Não sei se é por conta desses problemas clínicos, né? Até porque, por exemplo, a hiperplasia do homem seria fisiológica também, né? Aquela hiperplasia da próstata seria fisiológica. Se você for pensar que todo homem envelhece e vai ter um pouquinho de aumento de próstata, mas aquela específica, muito exagerada, é considerada patológica, né? Mas todo homem tem hiperplasia com o passar dos anos, né? Em maior ou menor grau. É muito difícil, às vezes, classificar essas coisas, né? Então, olha só que interessante. Olha só o jeito que é o Papa Nicolau de uma mocinha, né? Da pessoa fértil também, né? Qualquer pessoa fértil tem esse que é o colo uterino, que foi raspado, né? E aí eu tenho aqui as células soltas, o núcleo pequenininho. E aqui o Papa Nicolau de uma senhora com menopausa. Geralmente os núcleos são maiores, né? Porque é um tecido que lembra muito aquela parte basal do colo uterino, que tem as células com núcleos maiores. Então é mais difícil fazer diagnóstico de NIC, aquele NIC que eu mostrei na primeira aula ou na segunda, não sei, que mostra que quando o núcleo é grande e escuro, pode ser HPV. Então, para fazer esse diagnóstico numa mulher com menopausa é mais difícil. Então, às vezes, quando tem dificuldade para fazer esse diagnóstico, porque como tem essa semelhança, a gente pede para a mulher usar o hormônio, né, local, né, só tópico mesmo, pomada por um tempo, até ficar com as células assim, né, porque aí fica fácil de enxergar o que antes era só atrofia do que é uma lesão por HPV. Deixa eu ver aqui. Ixi, acabou que deu a parte. Não vai dar para falar a morte celular hoje mesmo, não. Vamos terminar então metaplasia até o final, mas já tá mais ou menos na hora de encerrar. Se alguém quiser ir, pode ir, não vou dar falta. Mas eu vou encerrar a metaplasia aqui, que a gente tem tudo gravadinho. O que seria metaplasia? É uma alteração também reversível em que eu tenho uma célula adulta de uma determinada linhagem sendo substituída por outro tipo de célula adulta da mesma linhagem. Que linhagem? Linhagem epitelial, por exemplo. Então, linhagem mesenquimal. Então, não vou ter, se eu tiver, por exemplo, uma célula adulta epitelial virando uma célula adulta mesenquimal, não chama metaplasia. Chama transformação epitélio mesenquimal, é outra história. Já para chamar a metaplasia tem que ser da mesma linhagem, ou seja, epitelial para epitelial, mesenquimal para mesenquimal, né? E o que seria essa metaplasia? Eu tenho um tecido que está sendo agredido por algum tipo de agressão mecânica, química, né? Alguma agressão, e essa agressão está estimulando aquele tecido a formar um tecido novo. Né? Então, eu tenho uma nova população celular mais resistente crescendo naquele local. Vamos dar exemplo que é mais fácil de entender. Olha só, uma situação muito, muito comum em mulheres férteis. A zona de transformação do colo uterino. Então, aqui está o colo uterino, né? Que é essa porção que fica facilmente visível quando a gente vai fazer o exame especular. A gente pega o espéculo, né? Coloca e vai observar exatamente essa imagem aqui. Eu estou olhando, o olho está aqui, né? Eu estou visualizando justamente isso. Quando eu faço o exame, então, ginecológico, eu tento visualizar o colo uterino dessa maneira. E o que eu vejo aqui é a ectocervice. Esse é o jeito mais, digamos, natural e anatômico de se observar um colo uterino.
Porém, às vezes, eu tenho, ó, endocervix está lá dentro. O que seria endocervix? Essa parte, olha bem a setinha aqui, ó. Essa parte chama endocervix. E olha a seta aqui, ó. Ectocervix, ectocervix. Ou seja, do orifício para fora, ectocervix. Deveria ser assim, pelo menos. Do orifício para dentro, endocervix. Anatomicamente é isso. Só que histologicamente eu posso ter uma variação. Na ectocervix, o epitélio é assim, escamoso, não queratinizado. Ou seja, várias camadinhas. Esse aqui, ó, essa imagem aqui vem daqui, né? O Papa Nicolau, a gente raspa essa região e aí aparecem essas células aqui. E a endocervix, que é lá dentro, essa fase aqui, essa parte aqui de dentro, eu tenho um epitélio glandular, é diferente, ó. Um é pavimentoso estratificado, o outro é simples glandular, uma célula glandular alta, que a gente vai ver melhor daqui, aqui, ó, aqui dá pra ver bem. Então, olha aqui, ó, ectocervix, a parte de fora, e a parte de dentro, eu tô vendo isso aqui, ó, essa imagem aqui, ó, eu tô vendo ela aqui, ó. Então, essa imagem, esse pedaço aparecendo aqui. A endocervix com as suas glândulas e a parte de fora com a ectocervix. E aqui eu tenho uma chamada de zona de transformação, que nada mais é que uma zona de metaplasia que toda mulher fértil tem. Como que é isso? Ó, quando eu uso espéculo, né? Aqui é um espéculo de alumínio, de metal, né? Que a gente usa, mas existem os de plástico, né? Que a gente vê em consultórios particulares também. E aqui eu tô vendo o habitual, né? O que a anatomia descreve, que é o que? Ectocervix para fora e endocervix vai estar lá dentro. E eu não vou ver ela não. Porém, se eu tiver uma metaplasia, eu enxergo ela aqui. O que é isso? Por que tá vermelho assim? Até assusta, né? Você olha assim, uai, o que é isso? Na verdade, é que por estímulo hormonal, tá? A tendência é que essas glândulas cresçam e venham para cá. Por isso que é uma situação que acontece normalmente, fisiologicamente, em mulheres férteis. É justamente o crescimento das glândulas vindo para fora. E esse tecido glandular, aqui de dentro, ele é mais vermelho. Então, aparece assim, entenderam? Ó, tá vendo que tá vermelhinho aqui e aí ele vem para fora, ó. Então, isso é fisiológico. Toda mulher fértil tem um influxo hormonal ali, em alguma fase, e aí aumenta. Principalmente gravidez, então, nossa, na gravidez isso aqui fica muito intenso, fica desse jeito assim. Não é errado, não é perigoso, não tem nada. Pode gerar sangramento, porque é muito mais sensível, principalmente durante a relação sexual. Às vezes isso aqui pode gerar algum incômodo, e aí cauteriza, tá, fica tudo bem. O nome disso é ectopia ou ectrópio, tá? Essa imagem da endocervix saindo para fora aqui. Não é doença e não é metaplasia ainda. O que vai acontecer que vai ser a metaplasia? Esse tecido glandular daqui de dentro, ele não está acostumado com o meio vaginal, que é um meio com bactérias que produzem um meio ambiente com pH baixo, né? Os lactobacilos, né? Eles geram esse pH mais baixo justamente para proteção mesmo da mulher. Só que esse tecido que fica normalmente aqui dentro, ele não se adapta muito bem à acidez da vagina. Aí que vem a metaplasia. O pH ácido agride esse tecido novo, né? Esse tecido que saiu para fora. Não é um tecido novo, é um tecido que surgiu aqui, estava aqui dentro e veio para fora por um estímulo hormonal. O que vai acontecer? O que era glandular vai virar pavimentoso estratificado. Então, eu tenho a transformação de um tecido glandular num tecido pavimentoso estratificado. É transformação mesmo. Como? Como mágica? Não. As células tronco, de todo tecido tem suas células tronco. As células tronco que estavam determinadas a se transformar em células glandulares, elas modificam
a sua diferenciação. A partir de agora elas falam, não vou mais me transformar em célula glandular, eu vou me transformar agora em células pavimentosas estratificadas. E a partir daí a diferenciação muda. E isso aqui é um clássico exemplo de metaplasia, porque olha só, o que tem embaixo? Glândula. Isso significa que aqui em cima tinha glândula também. Tá? Então, glândula embaixo, com epitélio pavimentoso em cima, é clássico de uma área de metaplasia. Isso é um problema? Não é, tá? Aqui, ó, cisto de Naboth, o que é isso? Como eu tenho a metaplasia em cima das glândulas, às vezes obstrui o ducto delas. E aí começa a acumular o material de muco que elas produzem aqui embaixo. E formam grandes cistos. Cistos de Naboth. Não são, geralmente, na maioria das vezes, eles não dão problema nenhum, né? Mas eles aparecem com muita frequência. E é normal, né? É esperado que uma mulher fértil tenha esses cistos. Então, qual o problema da metaplasia? Nenhum. Nesse caso do colo uterino, a metaplasia, ela vai... O problema dela é que, imagina essa situação aqui, ó. Esse epitélio tem que se transformar nesse aqui. Ótimo, transformou. Aí vem mais um influxo hormonal. Acontece de novo esse fenômeno. Esse fenômeno ele vai se repetindo ao longo da vida nessa região aqui. Se a mulher tiver HPV, aquele HPV que gera câncer, essa é a área que o HPV mais gosta. Porque é uma área muito sensível, é uma área em que a célula está modificando o seu genoma para transformar... Ela está, como que eu posso dizer? Ela está desligando a diferenciação para um tipo celular e ligando para outro. Ou seja, está tendo transformação no cromossomo mesmo. E nessa hora o vírus vai e o quê? Aproveita, né? Então, essa é a região que mais tem que ser pesquisada no Papa Nicolau. Não que a metaplasia gere câncer, mas ela é uma área de grandes transformações. Então, quando tem HPV, ele gosta é daqui. Ele ama essa região de transição entre a parte ectocervical e endocervical. Por isso, fazendo o Papa Nicolau, é muito importante raspar essa região e colocar a escovinha lá dentro, né? E raspar muito bem essa região, que se tiver alguma lesão pré-maligna, é aqui que ela vai surgir. Mas a metaplasia não é lesão pré-maligna, tá? É uma região, digamos que é um solo fértil para isso, porque é uma região que está ali sofrendo modificações intensas, né? Aqui eu posso ter algumas regiões, ó, de leucoplasia, que os dentistas falam leucoplasia, que é leuco vem de branco, tá vendo? Isso pode ser pela presença de alguma prótese, né? Alguma lesão, pode ser viral também, o que no caso não é muito legal, né? Mas pode ser a presença de algum vírus, mas pode ser lesões mecânicas, mas a pessoa que morde sempre a mesma região também, essa região é muito, machuca muito, no meu caso, eu mesma machuco muito porque eu tenho bruxismo, né? E eu não uso aquela plaquinha ainda. Então, eu mordo muito isso aqui enquanto eu durmo, e a bochecha aqui do lado também, né? Então, traumas mecânicos, próteses mal colocadas, podem gerar agressões mecânicas que vão fazer o quê? O que está acontecendo? Eu tendo hiperplasia da mucosa e surgindo o quê? Ceratina onde não tem. Onde é que tem ceratina na boca? Nas gengivas, no palato duro, né? Mas aqui, ó, nessas regiões não tem. E quando aparece ceratina ou queratina, né, mesma coisa, eu fico com essa cor meio branca, tá? Então é isso que está gerando esse aumento da espessura da mucosa com uma grande camada de queratina em cima. Isso é reversível, né? Se for, por exemplo, uma prótese que está mal adaptada, troca de prótese e volta ao normal. Se isso aqui for porque a pessoa está sempre mordendo à noite, usa a plaquinha e isso some, né? Por último não, ainda tem mais um aqui. Mais dois exemplos interessantes, ó. Quem tem refluxo gastroesofágico, ó.
Refluxo é relativamente comum, mas tem pessoas que têm um refluxo mais intenso. Por exemplo, quem tem hérnia de hiato, o que é hérnia de hiato? Ó, o hiato aqui diafragmático, ele tem que coincidir com a transição entre o esôfago e o estômago. Então aqui tá certinho, né? Quando termina o esôfago e começa o estômago, é justamente onde eu tenho aquele anel aqui do diafragma por onde passa o esôfago. Isso ajuda porque às vezes quando a gente come muito, né? Às vezes esse esfíncter natural que a gente tem aqui, né? O esfíncter esofágico inferior, ele é meio, ele pode ser incompetente em situações em que você come muito ou toma aqueles 2 litros de líquido, vai para academia fazer abdominal, lógico que vai voltar, né? Então aqui às vezes não dá para segurar quando é comida exagerada ou mesmo quando a pessoa já tem refluxo, aqui não funciona muito bem. Mas se você tiver anatomicamente coincidindo o hiato esofágico, como que eu falo? Como chama anatomicamente esse orifício que me deu um branco agora? É o anel do diafragma? Eu não lembro. Então, o orifício do diafragma tem que coincidir com esse esfíncter aqui. Algumas pessoas não coincidem, ou seja, o esôfago termina lá dentro do tórax e uma porção do estômago também está dentro do tórax. Essas são as pessoas que têm refluxo mais intenso. Essas aqui têm refluxo até em pé. Tosse um pouquinho, a comida volta. É o hiato, né? O hiato chama hiato. Pois é, hiato esofágico. E é o mesmo, esse nome hiato esofágico, ele é o nome do orifício do diafragma mesmo, né? Eu acho que é. Enfim, isso. Aí a gente tem aqui, olha, algumas pessoas têm a hérnia de hiato, ou seja, o estômago hernia para dentro do tórax. Aí esse amarelo mostra o quê? Ácido refluindo com muita facilidade, porque aqui não tem esfíncter muscular, o esfíncter muscular está aqui. Então, aquela ajuda extra que o músculo diafragmático faz contraindo aqui, né, apertando, constringindo, não está coincidindo com a região que tem o esfíncter. Então aqui fica muito fácil formar um bolsão de ácido que reflui com mais facilidade. Nesses casos tem que operar, né? Mas nem todo mundo que tem refluxo tem isso aqui não, tá bom? Quando a pessoa tem refluxo por anos e anos e anos e anos e não trata, o que vai acontecendo? Esse ácido, ele machuca o esôfago, ele agride o esôfago. E essa agressão, olha só, o esôfago geralmente ele tem uma coloração mais branquinha por conta de ser um epitélio escamoso muito espesso. Então ele é mais rosinha, mais assim, ó, é um rosa mais leitoso. Essa é a cor normal do esôfago, essa cor mais clara. Quando eu tenho refluxo, eu vou gerando primeiro esofagite de refluxo e depois, com o passar de muitos anos, eu faço a metaplasia de Barrett, o epitélio de Barrett, que é transformar essa região que está vermelha aqui em epitélio intestinal. Por que intestinal? O intestino está acostumado a receber ácido. Então, o organismo pensa assim, eu vou adaptar transformando isso aqui em intestino. Só que isso não é tão legal. Resolve? Sim, é mais adaptado ao ácido. Porém, isso aqui, continuando a ser agredido por refluxo, acaba se tornando um terreno fértil para um adenocarcinoma, que é um câncer de esôfago. Claro que é uma minoria de pessoas que não tratam refluxo que vão ter isso. Mas a gente nunca sabe, né? Quem é que vai ser o escolhido. Então, tem que tratar. Então, olha só. Nossa, tá normal. Achei que isso aqui seria um anormal. Eu tava procurando a lesão. Então, o esôfago normal, ele tem uma coloração mais clarinha. E quando a gente tem, olha, isso aqui é uma endoscopia, tá vendo? Quando a gente olha essa coloração vermelha aqui, ó, isso é a área que transformou em intestino, em epitélio intestinal. E aqui a gente olha
esôfago, o epitélio pavimentoso estratificado, parecido com aquele do colo uterino, de repente começa a aparecer glândula intestinal, olha, com células caliciformes, enterócitos com orla em escova. Então é muito estranho, né? É bem estranho de ver. Então chama epitélio de Barrett ou esôfago de Barrett, Barré também, tem gente que fala Barré. E ele vai sair de um epitélio escamoso para um epitélio glandular. Como que faz agora? Trata o refluxo. É reversível? É. Mas esse epitélio de Barrett, se ele continuar presente e ainda sofrer mais agressão, ele pode gerar atipias. Então, essas pessoas têm que fazer endoscopia sempre. Tem que ficar vigiando essa metaplasia, que é uma metaplasia um pouco perigosa. Por fim, o último exemplo da metaplasia seria o fumante, né? Um indivíduo que fuma, ele agride o epitélio respiratório, ali, ó, pseudoestratificado, ciliado, né? Com células caliciformes, aqui não tem nenhuma caliciforme aparecendo. Então, aqui as vias aéreas sofrem muito com o tabaco, né? Com a fumaça do cigarro, na verdade, né? A fumaça inteira, não só o tabaco. E aí, o que vai fazer? Transformar em epitélio estratificado pavimentoso, inicialmente não queratinizado, mas depois pode até aparecer queratina. E aí, gente, olha só, pensa, imagina o fumante. Quando o cara fuma, ele aumenta o número de células caliciformes, ele aumenta o número de glândulas que ficam aqui embaixo, ou seja, produz muito mais catarro, muito mais muco. E aí, o que acontece? Extensas áreas de epitélio que seria ciliado passam a não ter cílios. Então, aumenta a produção de muco e perde parte do batimento ciliar, porque se não tem cílio, o cílio vem aqui, está trazendo um muco, de repente esbarra numa região não ciliada. Se for uma região pequena, consegue passar o muco. E se for uma extensa região sem cílio? Aí começa aquele paciente com bronquite crônica, acumula secreção, começa a ter infecção pulmonar, né? Ou seja, pneumonia de repetição, isso já na fase bem avançada. Então, olha o estrago que é, né? É reversível? Sim. Para de fumar, isso aqui volta a ser isso aqui. O problema é que essa região, como eu falei, metaplasia não é lesão pré-maligna, mas ela é um terreno fértil. Essa região, se você continua fumando, essa região aqui pode gerar um câncer, carcinoma epidermoide de pulmão. Tá? Então, o que acontece? Uma reprogramação da diferenciação das células tronco. Então, eu inativo determinados genes que se transformavam num tipo celular para ativar genes que levam a outro tipo de diferenciação celular. Imagina, uma célula, ela era prismática, ciliada, de repente ela passa a se tornar uma célula achatada. Então, é uma modificação muito intensa, né? Então, a metaplasia, ela não é câncer, porém, ela é uma lesão, não é também uma lesão pré-neoplásica, mas é um terreno fértil para o surgimento de um câncer, caso ela continue presente sendo agredida, né? Ou seja, a agressão que levou à metaplasia mantém-se. Agora, no colo uterino, não. Para ter um terreno fértil para o câncer no colo uterino, eu preciso da presença do HPV. Se não tiver, a metaplasia fica lá, enquanto a gente for fértil, fica, né, ali acontecendo e não gera nenhum problema. Certinho? Aqui é só uma observação para falar que esse tema vai estar no comecinho do Robbins, mas vai estar no final do Boiô. Tá bom? Depois eu pretendo gravar, eu vou parar a gravação aqui, né? Eu pretendo gravar